Oi, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo do projeto Biblioteca de Componentes, onde vamos criar um componente de card. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, então aqui, ó, só para relembrar, né? Aqui eu criei esse repositório aqui no GitHub. Tá? Então, vou clicar nele aqui, ó, deixei ele aqui anotado. Aí eu vou adicionando todos os componentes que a gente for criando, tá? Nesse projeto. Então, aqui já tem o botão aqui, né? O componente de botão, tá bom? Então, a cada vídeo, né, vai ser um componente novo que eu vou adicionar aqui no GitHub, tá bom? Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. E você pode vir aqui, ó, aqui em cima, nesse botão Code aqui, né, código, esse botão verde, clicar nele e aqui em local e isso, vem aqui em local, ó, clicar em local e aqui embaixo tem esse download zip, tá bom? Para você baixar todo esse código aqui em um arquivo zip, tá bom? Na sua máquina. Bom, bacana. Bom, então vamos aqui ao botão, ao componente de card, né, que a gente vai fazer. Então vai ser esse componente aqui, ó, tá bom? Né? Então, basicamente aqui tem uma imagem, né? Um título dessa imagem e uma descrição, né? Bem um pouquinho maior aqui do que o título, né? Descrição e dois botões, né? No caso aqui seria o assistir, tá? E o material, tá? Esses botões aqui, a gente vai usar o componente que a gente criou no vídeo passado desse projeto, que é o componente botão, tá bom? Então, isso que é legal, né? A gente vai criando os componentes e depois vai reaproveitando eles, né? Em outros pontos do código, né? Inclusive, aproveitando o componente dentro de outro componente, tá bom? Bom, bacana, então vamos aqui para o VS Code, eu já deixei ele aqui aberto. Então aqui, né, só recapitulando, a gente tem aqui nosso botão, né, dentro dessa pasta, botão, né, o nosso componente, e aqui no index, né, a gente está usando esse index.html para fazer o uso do componente em si, tá bom? Então aqui tem o uso do botão, né, que basicamente a gente copiou aqui, né, esse exemplo aqui de uso aqui, né, desse HTML e adicionou aqui com as classes aqui o botão, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou duplicar essa pasta aqui, ó, do botão, eu vou clicar em cima dela, vou dar Ctrl C, Ctrl V e vou renomear. Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Vou renomear aqui, ó, rename para card, tá bom? Que é o componente que a gente vai fazer agora, tá bom? E esse botão aqui, ó, para a gente deixar aqui um exemplo, né, dentro do HTML, aqui do index.html, fechar aqui, ó, eu vou só comentar aqui, ó, esse botão, tá? Então a gente vai sempre comentar, né, os componentes que a gente já fez, tá? E os novos a gente coloca aqui em cima, tá bom? A ideia depois aqui desse index, né, é reunir todos os componentes dentro desse index. Bacana, então vai ficar bem legal, porque vai ser como se fosse um portal, né, de componentes, né? Que aí dentro desse index vai ter todos os componentes ali para a gente visualizar. Bacana? Até para mostrar, né, para outra pessoa, né, para você ter uma visão global de quais componentes você tem ali para usar. Bacana? Bom, então aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso roteiro. Então aqui é a estrutura do componente, né, que a gente já viu no vídeo anterior do botão, tá? E aqui é a estrutura
do componente card, né? Então aqui esse card aqui que é a pasta a gente já criou, né? Aqui o componente HTML, o CSS e o JavaScript não muda o nome, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai criar então esse aqui no HTML, tá? Vou copiar aqui, ó. Vou vir aqui, eu vou colar. Então a gente vai usar aqui esse aspa aqui, ele sempre fica com umas aspas estranhas. Então aqui, ó, a gente criou uma div que vai representar o nosso componente, tá bom? Então tudo que é do componente vai estar abaixo dessa div aqui, né? Que tem aqui o class aqui card, tá? Para a gente estilizar, e o ID card, tá? Para a gente aplicar algum JavaScript, tá? Se for necessário, tá bom? Bom, bacana. Aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos organizar isso daqui, na verdade, a gente vai tirar aqui do index, a gente vai usar primeiro, né? Primeiro vamos criar o componente, depois a gente vai utilizar ele no index, tá? Então vamos aqui, ó, no componente.html do card. Eu vou apagar aqui, ó, o que tem aqui. Né? Vou colocar essa div aqui do card, tá bom? E aqui, ó, esse componente é do card. E aqui eu vou colocar... Ah, não, aqui já está até certo, olha que interessante, né? Ó. Esse componente JS, ó, ele está pegando ó lá, do card, tá? Por quê, ó? Porque aqui, né, como vamos pegar aqui o exemplo, o componente CSS, né? Como esse componente CSS aqui, ó, esse arquivo aqui à esquerda, né? Deixa eu até marcar aqui. Como aqui, ó, esse componente CSS, ó, que a gente declarou, ele já está aqui dentro da pasta card, ó, né? Então tá aqui o componente CSS, ó. A gente não precisa pôr a pasta aqui card, né, barra componente CSS, tá bom? É que na verdade o componente HTML, ó, né, ele tá dentro aqui no mesmo nível do card, tá dentro do card, né? Esse componente aqui, ó, HTML. Então, quando a gente não passa aqui, ó, o caminho aqui, ó, card, né? Card. Quando a gente não passa o caminho aqui antes, passa direto o nome do arquivo, o HTML ele vai pegar esse componente CSS que tiver no mesmo local aqui do HTML, entendeu? É meio confuso assim, mas essa que é a ideia. Bom, então a gente já tem o nosso card, vamos voltar aqui para o nosso design. Então, ó, a gente tem o card, essa div card, ela vai representar essa caixa aqui, né, ó, mais externa, tá, que envolve todo o card. Tá? Então, primeiro vamos fazer a estrutura, né? Então, a gente vai ter essa caixa aqui mais externa. Depois, dentro dela, a gente vai ter essa imagem, né, em cima. E depois, toda a parte de baixo aqui. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos usar um div aqui, né? Esse div aqui, ele vai representar a imagem. Aqui a gente nem precisa ser um div. A gente pode colocar a imagem direto aqui. Tá bom? Aqui, depois vamos colocar a imagem, vamos direto aqui para a estrutura, né? Então, a parte de cima aqui é a imagem e a gente tem toda essa parte aqui de baixo, que aí sim pode ser uma div, tá? Onde a gente tem aqui, ó, o título, né? Aqui o título. Então, vai ser aqui um H2, por exemplo. Tá? H2 porque geralmente em toda a página, né, tem um H1 já. E é sempre
um H1, tá? A boa prática é colocar um H1 só, que seria o título da página, né? Então, aqui a gente, em vez de H1, a gente está usando H2, tá? Porque, em tese, esse H1 já estaria reservado para o título da página, tá bom? Então, seria o H2 aqui, ó. Vamos colocar título mesmo. E aqui, ó, logo abaixo, a gente tem toda essa descrição, né? Vou até copiar aqui. Eu vou colar aqui, ó, descrição. Tá? Bacana. E aqui embaixo teriam esses dois botões, né? Esses dois botões, ó, a gente pode pegar daqui, ó, do exemplo aqui do próprio botão aqui, ó. A gente pode vir aqui no componente HTML e a gente pode pegar esse botão aqui, o primary, né? Esse botão aqui, ó. Então, vou voltar aqui no botão aqui, que é o primary. E vamos voltar aqui no componente de botão. Eu vou copiar aqui esse outline, tá? Que é o segundo botão que a gente vai usar. Bacana? Então, deixa eu fechar aqui as outras abas para não confundir. Bom, então aqui, né, a gente tem os dois botões, tá? Esse daqui seria o assistir, e o de baixo seria aqui o material, tá? Bom, bacana. E aqui a gente tem essa imagem, né? Essa imagem, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou exportar ela aqui agora, para a gente usar, tá bom? Isso daqui que eu estou fazendo de exportar, isso daqui não precisa se preocupar em saber fazer não, tá bom? Isso daqui, em tese, é algo que a gente já recebe, né? Como desenvolvedor front-end, né? Essas imagens aqui a gente já receberia para a gente só adicionar aqui no nosso projeto, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu dei um Ctrl C aqui e eu vou colar ela aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro do card, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar. Aqui dentro do card, vamos criar uma imagem. Vamos criar aqui uma pasta chamada img. É claro que essa imagem, né, ela não é específica do card, tá? Vou vir aqui. Essa imagem aqui, ela vai variar, né? Cada uso, né? Quem for utilizar esse card vai querer colocar a imagem que ele preferir, né? Mas vamos deixar essa imagem aqui como um exemplo, tá bom? Vou deixar aqui nessa pasta img. Então, aqui no nosso componente, ó, aqui a imagem eu deixei como img card. Aqui no componente HTML, vamos colocar aqui, ó, img barra card, tá? E aqui vamos colocar aqui, ó, imagem do card. Esse alt aqui, tá? Por algum motivo a imagem não carregar, ele carrega esse alt, né, que é um texto alternativo no local da imagem, tá bom? Bom, então vou clicar aqui com o botão direito, ó, copy path, para a gente visualizar no navegador. Vou abrir uma nova aba, eu vou colar aqui, ó, que legal. Então, ó, aqui a gente já tem aqui uma visão aqui, né? Até que
parecida aqui do nosso card, né? Então aqui, ó, esses dois botões aqui, ó, tá vendo? Ó? Ficou já bem parecido aqui com o resultado final aqui, tá? Dos dois botões aqui no nosso design. Bom, então agora vamos para os detalhes, né? Então, ó, primeiro vamos começar. Eu gosto de começar sempre do mais genérico, né? Que está mais por fora, e depois indo aqui para as questões mais internas do componente, tá bom? Então vamos aqui para esse componente aqui mais externo, essa caixa mais externa, né? Então ela tem 300, ó, de largura por 395, né? Então 300 de largura. Então vamos lá, vamos começar. Então aqui, ó, esse div card, né? A gente vai começar a estilizar ele. Então componente CSS. Aqui vamos apagar toda essa parte aqui que era do botão, né? Então vai ser ponto .card. Então aqui, ó, width 300 px e a altura. A altura não vamos colocar por enquanto, tá? Por quê? Porque se a gente define uma altura, né? Uma altura e de repente os componentes internos, a soma da altura deles ultrapassa a altura desse card, né? Aí eles começam a vazar esses componentes, tá? Então vamos deixar assim sem altura mesmo, tá? 300 pixels aqui de largura. Então aqui ele tem uma borda de 5, né? E aqui também ele tem um sombreamento, né? Aqui, ó. Não sei se aí vocês estão conseguindo ver, mas ele tem um, um sombreamento em volta, tá? Que no caso aqui, deixa eu ver, sombreamento, tá? É uma sombrinha de 25% do preto, tá? Então vamos aqui, ó. Então vamos aqui no card, vamos colocar aqui um border radius para dar um arredondamento nas bordas de 5px e box shadow, fazer assim, ó, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels. Eu já explico o que significa, tá? Apesar que a gente já usou esse box shadow no botão, tá bom? E aqui, ó, vamos usar um RGBA, colocando 0,0.25, 0,25. Tá? Então aqui a gente está falando que o primeiro aqui, né, é o deslocamento em relação ao x, né? O segundo é o y e esse daqui, ó, esse terceiro parâmetro é o quão embaçado vai ficar esse sombreamento, tá? Então se eu vir aqui e der um F5, ó, então aqui já tem um resultado, né? Então nesse primeiro aqui, ó, tá 2, eu vou colocar 10, a gente vai ver que a sombra vai deslocar para a direita, ó. Tá vendo? Deslocou aqui para a direita, essa sombra aqui, né? E deixa eu só voltar aqui como é que tá. Esse segundo aqui é o deslocamento em relação ao eixo Y, né? Ou seja, ele vai deslocar aqui para baixo. Se eu der um F5, ó, deslocou para baixo, tá bom? Então vamos deixar 2 mesmo. E aqui, ó, deixa eu dar um F5. Esse terceiro é o embaçamento, tá? Digamos assim, é o burn. Blur, né? Efeito de blur que a gente fala, que é o embaçamento dessa sombra. Então tá 2, ó, eu vou colocar 10. Ó. Então aqui, ó, tá 2 por enquanto. Vou dar um F5 para atualizar. Ó, tá vendo que ficou mais embaçado? Deixa eu colocar 5. Acho que 5 ficou legal, tá? Bacana. E esse RGBA é a cor, né? Esse RGB são as 3 cores, né? Que são usadas para, a partir delas, criar outras cores, né? São as cores primárias que a gente chama, né? Que é o
O R é de red, vermelho. O G é de green, que é o verde, né? E o B é de blue, que é o azul, né, em inglês. Então aqui a gente está usando o zero em todos esses três, quer dizer que vai ser a falta de cor, é a preta, tá? E esse 0,25 aqui quer dizer que a transparência dele vai ser de 25%, tá? Desse preto. Então não vai ser o preto, né? Vai ser esse cinzinho que a gente está vendo aqui, tá bom? Bacana. Vamos ver aqui. Tá. Então, além disso, a gente tem uma margem, né? Aqui. Ó, vamos ver, ó. Tem uma margem aqui de 14, tá vendo? Aqui, né? Entre a borda aqui e a imagem, né? Ó. Entre essa borda aqui, ó, externa e a imagem, né? Aqui, ó, essa distância é de 14. Tá? A gente consegue ver aqui que é 14. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o padding, né? Que é o espaçamento interno de 14 pixels, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vou dar um F5. Aí já deu um espaçamento aqui, ó, em volta. Tá bom? Deixa eu tirar aqui o zoom. Bacana. Uma coisa aqui que a gente já pode arrumar é que essa imagem, né, o ideal é que ela ocupe 100% aqui da largura, né? Então tem um espaçamento aqui, ó, que está bem maior do que esse aqui, né? Então por quê? Porque a imagem aqui, ó, ela é menor, a largura da imagem, ela é menor do que aqueles 300 pixels que a gente colocou, tá? Só que a gente pode forçar isso fazendo o seguinte, ó, ponto card, e aqui a gente pode colocar IMG. E aqui na largura, né, da imagem, a gente coloca 100%. Tá? Então, se a gente vir aqui e dar um F5, agora sim ele ocupou 100% aqui da largura. Tá? E aqui, essa imagem, ela já está com arredondamento nas bordas, mas é porque a imagem que eu exportei aqui, né, ele já exportou com a borda arredondada, tá? Mas pode ser que a imagem que você for utilizar, ela não tenha essa borda arredondada, tá? Eu vou até mostrar aqui da onde que eu peguei essa imagem, tá? Aí a gente vai trocar as imagens, tá? Mas aqui na imagem, ó, vamos colocar aqui um border radius, vou até copiar aqui de cima do card, de 5 pixels também, tá? Ó. Bacana? Bom, legal. Bacana. Então vamos ver aqui. Então já está ficando bem parecido, né? Bacana. Agora vamos. Ó, o título aqui também já está bem parecido, né? Só vamos ver aqui direitinho qual que é a cor que ele está usando, que não é um preto preto, é uma cor um preto meio acinzentado, tá bom? Então vamos aqui vamos alterar aqui o card H2, tá bom? Então vamos colocar aqui um color. Então vai ser essa cor aqui, tá? E vamos ver aqui se aqui também, aqui também é, né? Aqui a descrição, tá? A gente poderia até fazer assim, ó, ao invés de colocar só no H2, como é geral, né? Ah, não, aqui pode afetar aqui. Estava pensando em colocar o color direto no card, tá? Mas como aqui embaixo tem texto, né?
pode ser que dê conflito, sobrescreva, né? Então vamos colocar assim, ó, card H2, vírgula, ponto card P, tá? Vamos pegar então só no H2 e no P. Bacana? Aqui, tá. A gente pode fazer até assim, né? Ó, card.p, tá? Para ficar ainda mais específico, né? Porque aqui, ó, quer dizer o quê? Que se eu fizer assim, ó, só card espaço img, quer dizer que o que tiver dentro do card, abaixo do card, né, que for img, ele vai aplicar essas propriedades. Quando a gente coloca assim, ó, opa, não, aqui não tem como colocar junto, né? Seria aqui, ó, esse exemplo, né? Se a gente coloca assim, ponto .card espaço H2, quer dizer que todo H2 aqui dentro de card, né, vai receber essa cor aqui. Se a gente coloca... não, estou confundindo aqui. É que aqui não é ponto, né? Aqui é espaço mesmo. Porque aqui é o P, é o elemento, né? Não é ponto, né? Ponto é seletor de classe. Então, tá certo assim. Bom, bacana. Vamos vir aqui então. Vou dar um F5. Já ficou mais cinzinha. Legal. Então, vamos ver o que aconteceu com esses botões, ó. Tá vendo? Que esses botões, né? Eles não estão estilizados, né? Aqui. Vamos ver o que aconteceu, né? Então, aqui, ó, no componente card, aqui, ó, nesse HTML do componente, né? O que acontece? Aqui, ó, além desse... Opa! Deixa eu voltar aqui. Ixi, minha imagem aqui. Deixa eu voltar aqui. Apareceu. Então, aqui, ó, além desse componente... Ixi, minha imagem aqui está subindo. Está sumindo. Deixa eu ver. Ixi, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. Eita, nós. Aqui. Então, além desse componente CSS aqui do card, tá? A gente vai ter que aqui importar também o CSS aqui do botão, já que a gente está usando o componente de botão dentro do card, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser... Agora sim, ó, vai ser 2 pontos. A gente vai subir um diretório acima, né? Porque, ó, imagina que a gente está dentro aqui do componente botão, né? Do componente.html do card. E a gente quer acessar o CSS do componente de botão. Como é que a gente faz? A gente sobe um diretório, né? Uma pasta com esses 2 pontos aqui, barra, aí aqui botão, a pasta botão, e dentro da pasta botão aí sim a gente tem o componente aqui CSS, tá? E no caso, se fosse o caso, a gente colocaria aqui o botão componente JS, tá? Mas como a gente não tem JavaScript, né, nesse botão, a gente tem o arquivo, né, mas a gente não tem nenhum JavaScript lá dentro, tá comentado. Então, vamos importar aqui só o CSS. Com isso, já deve funcionar. Se eu der o F5, ó, funcionou, bacana. Só que aqui, ó, ele está um abaixo do outro, né? Como é que a gente faz para colocar um ao lado do outro? A gente já viu isso, né?
Quer dizer, já tem conteúdo sobre isso aqui no canal. A gente vai usar o Flexbox, tá bom? Então, aqui no card, né? A gente vai aqui no CSS do card e ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver aqui como é que tá. A gente vai ter que aplicar aqui um display flex, né? Aqui a gente poderia usar flex, mas a gente poderia usar também, ó, uma outra maneira, que seria assim, ó, card button, né? Então aqui a gente está acessando os botões, né? E aqui a gente poderia mudar o display para inline block, tá bom? Então inline, né, quer dizer para eles ficarem em linha, na mesma linha, né, ao invés de ficar um em cima e um embaixo, agora a gente quer que ele fique na mesma linha e tem também o block, né? O comportamento de block que é para a gente poder mudar a largura dele, tá? Ó, se eu der um F5, ó, opa, aqui eles ficaram ficaram um abaixo do outro ainda. Acho que é por causa do tamanho deles, tá? Que o padrão, né, a gente colocou um padrão dentro do componente, né, do CSS do botão. Então aqui a gente vai precisar meio que sobrescrever, né? Vamos colocar aqui ele como 40%, por exemplo. Vou dar um F5 agora, ó que legal. Ficou um ao lado do outro, não precisou nem colocar o display flex, tá? E aqui a gente pode centralizar eles colocando text align center. Deixa eu dar um aqui não deu, né? Inline. Ah, tá, não vai dar mesmo, né? Porque eu estou centralizando, aplicando em cima do botão, né? Então eu teria que aplicar em cima aqui da div, né, para conseguir centralizar tudo, né? Mas eu não quero centralizar tudo, não quero centralizar o texto aqui, né? Eu quero centralizar só a parte aqui do botão. Então isso aqui não faz sentido, né? Se a gente colocar aqui 50%, eu acho que não vai dar por causa da margem aqui, tá? Quando eu coloco 50%, é 50% em relação aonde o botão tá, né? O botão tá onde? Ele tá dentro do div. Então é 50% em relação a esse div aqui, ó. Deixa eu marcar aqui na tela. É esse div aqui, ó, que está envolvendo, né, eles. Então, como aqui já tem uma margem, como já tem, não sei se ele, vamos ver aqui, eu não sei se ele, esse div, vamos ver se ele, até onde ele vai, ó. Ah, ele vai até, tá, ele ocupa aqui, né, ó. E aí tem os botões, ó. Border radius, aqui, aqui. Deixa eu ver aqui, botão. Ele não. Ah, ele tem um padding já, né? Ele tem um padding. Deixa eu ver aqui, 50%. Ele não tá sendo, mesmo com 50%. Deixa eu só fazer só um teste aqui. Eu vou mudar aqui
propriedade chamada box size, né? Aqui eu vou colocar border box, tá? Vamos ver aqui. Também com 50 não deu. Deixa eu ver aqui. 48%. Ah, agora foi. Porque aqui deve ter alguma... Ó, botão. Border 0. Tem alguma propriedade aqui. Eu acho que esse box shadow talvez ele esteja influenciando, né? Ó, 50%. Vamos dar um F5. Ó, ficou embaixo do outro. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Vamos tirar esse box shadow. Border none. Ó, margem 0. Aqui ele tem esse padding, né? Vamos tirar esse padding. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar padding 0. Colocar margem 0. Ele não está sendo possível. 50, 50. O border radius. Tirar o box shadow. Não. Botão. Porque o que acontece? Como a largura é 50%, né? No button, em teoria, deveria ficar os dois na mesma linha, né? Mas tem algum detalhezinho aqui que ele não está permitindo. Será que essa div aqui ela tem alguma margem? Não, tem margem 0. Margem 0. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui o DevTools. Bom, não vamos nos atentar a esses detalhes, tá? Mas seria até interessante depois entender por que não, com 50%, né? Ele não encaixou ali, tá? Então, assim, mexer com essas porcentagens é o meio complicado mesmo. Pode acontecer esses cenários, né? Às vezes, aumenta um pouquinho, ao invés de 50%, aí coloca 47%, 48%. Aí a gente chama isso de números mágicos, né? Por que 48 e não 50, né? Então, eu até mudei aqui, coloquei esse box size, né, que é o modelo de caixa do CSS, né, que ele vai até a margem, né? A gente colocou o box size do tipo margem, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Do box, né? Border box, vai até a borda, né? Tem um border box e tem content box. Bom, mas enfim. Aqui, então, em vez de usar aqui o inline block, a gente poderia usar aqui, ó, a seguinte estratégia. A gente poderia criar uma div para a gente poder usar o display flex, tá? Então aqui a gente poderia colocar um class ó, igual a colocar assim ações, botões de ação, tá?
Aí aqui no nosso componente a gente colocaria assim, ó, ponto, botões ação, né? E aqui, ó, no display, né, a gente só colocaria flex e apagaria esse widget. Vamos ver como é que fica. Ó que legal, o display flex ele já ficou certinho, tá? E aqui a gente poderia colocar um gap, né, de 5px, que é a separação entre eles aqui, ó, tá bom? Aqui vamos ver quanto que tá o gap. Deixa eu pegar aqui. Em relação a esses dois, né? Vamos colocar 14 também. 14. Ixi, será que vai ficar muito 14? Para ficar a mesma distância aqui do padding, tá bom? Então acho que agora ficou bem legal. Tá? Bacana. Esse título aqui, ó, ele é um H2, né? O H2 a gente mudou a cor, só que o que acontece? Aqui ele está em negrito, né? Só que esse negrito ele é aplicado pelo próprio navegador aqui, ó. O próprio navegador ele aplica um CSS aqui, ó, de font weight bold, tá? Para esse H2. Só que é bom a gente especificar aqui font weight bold, tá? É bom a gente especificar aqui no próprio CSS. Na verdade, aqui a gente vai duplicar aqui, né? Ó. Vai colocar aqui ó, só no H2. Aqui, tira aqui. E aqui só no H2, né? A gente vai colocar o bold. Bom? Vamos dar um F5. Então, deu o mesmo resultado. Só que agora, independente do navegador, né? Ele vai colocar esse bold aqui, né? Que pode... Porque esse CSS padrão, né, que o navegador coloca, que no caso aqui foi o bold aqui no H2, né, ele pode variar de navegador para navegador, tá bom? Esse estilo padrão, né? Então é bom a gente sempre colocar aqui especificar direto no CSS tal que a gente quer, que é independente do navegador, ele sempre vai aplicar esse bold aqui, tá bom? Bom, então é isso aqui, né? Agora vamos ver aqui o exemplo de uso, né? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esse CSS, vou vir aqui no index.html e vou colar ele, tá? Né? Então, bacana. Agora eu vou vir aqui, ó, no index.html, aqui seria aqui, ó, ele segue a estrutura, né, ó, projeto bibliotecas componentes barra, aqui a gente vai colocar index.html. Ah, tá, aqui ficou desconfigurado, né, porque falta a gente importar aqui, ó, o componente index, né. Componente aqui, vou colocar aqui embaixo, componente card, né. Então aqui vai ser o card, componente CSS. O JavaScript eu não vou importar, porque não tem necessidade. Bacana. Só aqui a imagem, né, que ele não carregou. Tá. Ele não carregou porque aqui, né, a gente tem que especificar a imagem que a gente quer usar para esse componente, né? Então, aqui
a gente pode fazer o seguinte. Aqui no nosso material, eu deixei aqui até o link de onde eu peguei, tá? A referência de onde eu peguei essa imagem. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver aqui a imagem, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode até clicar aqui com o botão direito em cima dessa imagem, colocar, copiar o endereço da imagem. E aqui, ó, a gente só cola, tá? Aqui o endereço da imagem. Vai ser um endereço meio estranho, mas se a gente vir aqui, ó que interessante, né? Carregou a imagem aqui, a partir de um endereço que a gente forneceu, tá bom? Ele não está pegando mais a imagem aqui, essa imagem aqui, ó, do IMG, né? Ele está pegando a imagem aqui desse link. E o legal é que a gente pode trocar a imagem agora, né? Tem várias imagens aqui, ó. Dá para pegar, né? Ó, vamos pegar essa daqui, ó, por exemplo. Então, basta a gente clicar aqui no botão direito, copiar o endereço da imagem, vir aqui, ó, no SRC do IMG e colar aqui esse endereço. Aí aqui ele já vai estar aqui com o card. Bacana? E aqui, né, ó, a gente pode fazer, colocar vários cards aqui, né? Ó. Deixa eu até diminuir o zoom. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais dois cards aqui, só de exemplo. Né? Vou pegar aqui as imagens. Vou pegar aqui desse cachorro aqui, copiar o endereço da imagem. Aqui, vou colar. E aqui vamos pegar um outro exemplo. Aqui pode ser esse. Copiar o endereço da imagem. Aqui vamos colocar aqui esse segundo aqui. Vou salvar. Vou vir aqui e vou dar um F5. Olha que legal. Bacana? Né? Aqui ficou um embaixo do outro, mas aí aqui, ó, no index, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, uma div, né? Com class aqui, ó, igual cachorros, né? Não, lista de cães, né? A gente poderia dar um Ctrl aqui, ó, e a gente deu um Ctrl X ali para copiar o final da tag. Aí coloca aqui dentro dessa lista, né, lista cães, e aqui, ó, aqui a gente poderia criar aqui, ó, um novo arquivo chamado style.css, que é o style aqui do index, né? Então aqui a gente teria também um CSS aqui chamado style CSS. Vamos colocar ele aqui antes. A gente coloca aqui o style antes, tá? Do script, né? Que é para a gente primeiro ter o estilo carregado na página, né? Pelo menos o usuário vê o estilo, aí depois ele carrega aqui o JavaScript, tá bom? Porque se a gente colocar o script aqui antes, ó, do CSS, se esse script ele demorar muito para carregar, né? Aí o que acontece aqui, o estilo da página, né? Ele não vai ter carregado ainda, né? Então o navegador vai estar carregando aqui o script e ele não vai ter chegado nessa linha, né? Aí o estilo vai ficar todo desconfigurado na tela. Então a gente sempre segue essa ordem, né? Coloca o estilo, depois aqui o JavaScript. E aqui no Style CSS a gente pode colocar assim, ó, lista de cães. Opa! Aqui a gente coloca o display
flex. Bacana? Para ficar um ao ladinho do outro aqui, ó. Legal? E aqui a gente pode colocar até um gap. Gap de 20 pixels. Bacana, ficou legal. Tá? E aqui tem esses botões, né? No botão, aqui a gente poderia colocar alguma ação, né, nesse botão. Tá? A gente poderia colocar um link, por exemplo, né? Tá? A gente poderia envolver, né, esse botão aqui, ó, num link, né? Que aí quando ele clicasse aqui, ó, no assistir, veria algum vídeo aqui, né, relacionado a esse card e um material, né? Seria um link para uma página, por exemplo, tá bom? Mas vamos deixar assim dessa forma aqui, né? Aí a ideia é sempre a gente evoluindo esse componente, tá? Uma coisa que você pode estar se perguntando e faz todo sentido é que assim, né? Se a gente precisar alterar esse componente aqui de card, né? Por exemplo, mudar ou acrescentar mais um, por exemplo, acrescentar a data aqui, por exemplo, né? Se a gente adicionar uma data no card, né? O esperado é que quem está fazendo uso desse componente, né, que no caso seria esse index.html, automaticamente ele recebesse essa alteração do componente, tá? Da forma que está aqui, eu teria que alterar aqui o card, aqui no index, né? Adicionando aqui um P aqui, né? Com a data, né? 2022, 01, né? E depois eu teria que copiar, né? A gente está copiando aqui para colar lá no index, né? Tá? Por enquanto, vamos fazer dessa forma, tá? Que a ideia aqui é a gente componentizar, né? A gente isolar, deixar esses componentes aqui para a gente poder, mesmo que sendo dessa forma, né, copiando, a gente poder reaproveitar, tá bom? Então, vamos deixar dessa forma, só que uma forma que a gente poderia fazer, né, é tratar esses componentes aqui dinamicamente, né? Adicionar eles aqui, né, esse HTML dentro aqui, ó, do JavaScript aqui do card, tá? Então a gente poderia fazer dessa forma, adicionar o HTML, né, dentro, definir aqui esse HTML aqui dentro, né, do JavaScript, tá? E de alguma forma, dinamicamente, né, aqui no index, né, a gente injetar esse HTML, tá bom? Esse seria uma forma mais reaproveitável ainda, né? Mais na ideia de componente. Porque aí quando a gente alterasse aqui o JavaScript do componente, né? O HTML que vai estar aqui dentro do JavaScript, automaticamente isso se refletiria, né, aqui no index de HTML, que é que está fazendo uso, tá? Em todos os pontos que faz uso desse componente, tá bom? Mas para não complicar muito, vamos deixar dessa forma aqui. A gente pode até levantar essa discussão um pouco mais para frente, tá bom? Bom, então é isso, né? Bacana? Deixa eu voltar, vir aqui. Deixa eu ver. Bom, então é isso.
tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo, se ficou alguma dúvida ou qualquer outra questão, tá? Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!